Olá, olá a todos, saudações. Hoje estamos de volta com mais uma leitura do Livro dos Espíritos. E hoje estamos aqui com a Elizabeth para me acompanhar. Olá, como vai? Tudo bem, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Espero que seja um bom estudo e que possamos aprender muito. Obrigada. Ótimo. Bom, então a gente vai ler hoje da 128 até a 130, falando sobre anjos e demônios. Vamos lá. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação que todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas, e neste caso o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. 129. Os anjos han percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar as suas missões, chegaram mais depressa. Outros gastaram mais tempo ou menos tempo para chegar à perfeição. Ok. Então, olha só que interessante. Aquela compreensão que se tinha antes, né, de anjos que eram criados por Deus assim perfeitos e bonitos, que ficavam no céu somente para obedecer às ordens do Criador, já não é mais compreendida assim aqui nesse livro. Aqui a gente já vai trazer essa ideia de que todo mundo passa pela mesma jornada, teve de enfrentar situações muito parecidas. E a única diferença de uns para os outros é o tempo em que eles passaram por cada uma dessas situações, de acordo com as provas que eles aceitaram passar ou não, né? Sim, dá-nos um pouco de esperança que nós estamos no caminho certo e que vamos ter, sim, dificuldades e vamos ter etapas a passar, mas faz parte. É como vê-se aqui no texto que eles dizem, tudo depende, uns vão mais rápidos do que outros, depende como é que reagem a cada situação. Por isso nós muitas vezes ouvimos dizer, aceitem sem revolta, tentem compreender qual é a lição que cada situação e dificuldade que estão a viver que querem dizer. É um pouco nesse sentido que eu entendo isso tudo. Então, claro que estamos longe de ser anjos, mas se eles há, é porque eles já começaram como nós e já estivemos onde nós estamos hoje. Então, tenho a certeza que amanhã seremos melhores que hoje e hoje já somos melhores que ontem. O que eu percebo muito principalmente na literatura do André Luiz, quando ele acompanha casos de espíritos desequilibrados e chegam os mentores que já estão numa situação muito mais elevada, a gente vê que esses espíritos olham para eles e acreditam que sejam anjos. Às vezes chegam a acreditar, quando o espírito é muito elevado, chegam a acreditar que é a própria Maria, que está ali descendo em socorro deles. Talvez essa impressão seja causada primeiro pela crença que o espírito ainda carrega, a crença que ele carregava na Terra e permanece com ela depois que desencarna. Mas também na hora de perceber, de ver a distância entre ele e aquele espírito. Ele sente essa autoridade moral naquele outro espírito e se entrega a essa autoridade, colocando nele essa imagem de perfeição, de santidade. E aí, na hora que isso acontece, esse outro espírito que está numa situação mais elevada sabe da própria jornada que passou, sabe que esteve ali também numa situação de desequilíbrio e não aceita esses títulos de anjos, de santos, e fala, não, eu sou apenas um amigo que veio te ajudar. Então, a gente vê assim que, além de ter crescido moralmente, eles também têm um senso de humildade e não julgamento, justamente por saberem a jornada que também passaram, né? E isso mostra, assim, pra gente que nós estamos um pouquinho atrás, mas eles ainda têm muito a nos ensinar, né?
Sim, porque isso também se passa connosco. Eu falo por mim, quando nós estamos em contacto com os mentores do portal, quando eles nos dão aquele conselho, a gente, é como para mim é uma divindade que está ali à minha frente, não é Jesus, mas o respeito é muito grande, o carinho é muito grande, a emoção que se sente quando nós falamos com eles, quando nós trocamos com eles. E eu estou através de uma tela de computador, eu imagino presentemente, nos encontros que se fazem, qual será a emoção, aquela energia, daquele abraço, daquela identidade que está ali. Então, compreendo perfeitamente esses nossos irmãos que estejam perdidos e que cheguem para serem auxiliados, que estão numa situação também bastante difícil. Nesses livros nós vimos a dificuldade onde eles estão, às vezes no umbral e em vários sítios difíceis. Quando se vê de frente com uma ajuda, compreendo que eles pensem, eu acho que também ia pensar nisso, porque nós estamos aqui nas nossas dificuldades, e quando a gente chega e que eles nos veem, seja um guardião, seja um dos mentores, não importa qual mentor que nos fale, a emoção é muito grande. Então eu acho que para a gente para nós somos grandes divindades que estão à nossa frente, só o carinho deles. Porquê? Porque eles sabem, compreendem, já sofreram, e então o coração deles, acho que é aí que se compreende a humildade do espírito, e é aí que se vê como é que ele está pronto a passar à próxima etapa, quando somos capazes de todos olhar uns para os outros sem julgamento, mas sim com carinho e compreensão. É essa maturidade do espírito para mostrar que estamos prontos a passar à próxima etapa. Perfeito. Vamos para 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Eu gosto dessas perguntas inteligentes que Kardec faz, porque ele cutuca os espíritos e põe perguntas assim, coloca eles no canto. E olha só que pergunta interessante. Se isso não é verdade, se esses anjos que existem, que são perfeitos desde o começo dos tempos, por que essa crença existe em várias e várias religiões e várias culturas? Está aqui a resposta. A Terra não é a primeira a ser criada. Então, desde muito antes da Terra ser criada, já haviam espíritos de elevadíssimo grau. Né? O próprio Jesus, que foi quem participou da criação do planeta, já tinha atingido a perfeição antes de criar a Terra. Então, quando a gente se depara com isso e observa esses espíritos, que antes da gente tomar consciência já eram perfeitos, parece que eles são perfeitos desde a eternidade. Mas a gente precisa tomar essa compreensão de um tempo remoto lá atrás. E aí sim fica compreensível de que não há outro caminho. A evolução é o único a ser trilhado, né? Sim, eu acho que estamos num momento de grande expansão. Jesus disse, vocês vão saber, a verdade vai vos salvar, porque a gente estamos numa grande expansão. Hoje começamos a compreender muita coisa que antigamente só se via, era só ali aquele blocozinho, não se via mais nada, era ali tudo naquela direção. Hoje estamos a expandir, para aqueles que se deixam expandir também, não é? Claro, temos que respeitar e compreender que nem todos têm a mesma capacidade, ou a capacidade de compreender, ou que queiram também abrir, mas é a evolução do espírito. Então todos estamos aprendendo e dando a possibilidade de acreditar que já existia outros e que já vinham de outros lugares. Explica-se, dá-se respostas, obtemos as respostas que tanto perguntamos, e há muitas perguntas que se fazem, que nós olhamos para certas situações e como pode ser, como pode. Então, assim, acho que o espiritismo é muito isso. Allan Kardec, ele vem-nos mostrar que há respostas a todas as nossas perguntas. É nós de ser capaz de as procurar e de as compreender. Jesus já falava-nos muito e continua-nos a falar.
é só uma questão da nossa compreensão, de compreender, de se abrir. E se nós se abrimos, aí somos capazes de compreender o que é que eles queriam dizer por meio daquelas parábolas e disso tudo. Então, assim, Jesus, para poder ter feito tudo isto, ele já tinha que estar cá já há bastante tempo, como todos os outros que são mais altos que nós. Exatamente. E a gente precisa dessa referência mais alta, né? Porque se a Terra fosse criada e a gente não tivesse alguma referência moral, a gente estaria tão perdido aqui. Ter alguém que esteja lá na frente falando: esse é o caminho, amor, perdão, paciência. É só assim para guiar a gente nesse caminho. Bom. Sim, porque houve muitos, infelizmente, que vieram e que deram muitos maus exemplos. E então nós estamos muito baseados ainda nesses exemplos. Ainda hoje há muita dificuldade. Para nós é mais fácil ver o negativo do que ver o positivo. É mais fácil a gente, bem, ele voltou a cara, bem, eu vou também voltar a cara, a lei do talião. Então temos que tirar voltar a página, mudar para outra, seguir mais Jesus e menos essas leis, porque só o amor e o perdão é que nos realmente, não ao outro, é nós que temos que tentar viver bem com nós mesmos e só assim mesmo. Sim, às vezes no princípio fere um pouco, mas depois aquilo passa e o coração fica mais tranquilo do que aquele aperto de estar sempre o que é que eu posso fazer de pior com o meu irmão hoje, como é que eu posso fazer para o ajudar? Se não sou capaz, bem, deixo fazer o caminho dele. Exato, perfeito. Bom, então começamos essa sessão hoje, Anjos e Demônios, mas ainda temos algumas perguntas sobre o assunto. E quem se interessar, a gente tem a leitura do Céu e Inferno. Kardec aborda com muito mais profundidade sobre essas questões e convido essa leitura, que é maravilhosa. Quero agradecer aqui, Elizabeth, pela companhia de gravação, agradecer a atenção de todos vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, as ideias que vocês traziam, se vocês já conheciam essa parte da leitura. Vamos conversar aqui no chat. Muito obrigada, Elizabeth, pela companhia. Prazer, um maravilhoso dia para todos. Tchau, tchau.